Bom dia, abençoadas! Que dia lindo que já se iniciou! Que semana maravilhosa! Olha, já pega essa semana para ser a sua semana, que vai ser aquela semana cheia de realizações, cheia de bênçãos do Senhor. Tudo aquilo que você estava aguardando, ora, pede ao Senhor um direcionamento, que essa semana, com a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te entregar. Então vamos embora, gente. Vamos começar nossa semana. Que o Senhor aí, olha, encha os nossos corações de muito amor, de muita gratidão, que a gente possa olhar para todas as coisas e a gente tenha um olhar assim, olha, puro, um coração puro para a gente olhar para todas as coisas e ver a mão do Senhor em tudo na nossa vida, em todas as bênçãos da nossa vida. Então já pega seu café, já pega sua Bíblia, já chama o Senhor para sentar à mesa com você, que Ele deseja sim falar ao seu coração. E por mais que seja um devocional que muitas pessoas ouvem a mesma palavra, mas ele é direcional para cada uma que está ouvindo. Eu falo de uma coisa que talvez a Carol vai ouvir de uma forma diferente, a Júlia vai ouvir de uma forma diferente, a Yasmin vai ouvir de uma forma diferente. Estou aqui falando nomes aleatórios, mas é para que vocês entendam que quando o Senhor ele é específico para cada uma, Ele fala de uma forma diferente para cada uma de vocês, tá bom? Então já senta à mesa aí e aguarda para entender, para ouvir a palavra dele, para ouvir a voz dele, o que ele tem para o seu dia de hoje para falar com você. Então já abra sua Bíblia em Filipenses 4 e nós vamos ler do 4 ao 8, que começa assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, como ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os seus pensamentos e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então vamos lá, vamos finalizar aqui. O que eu quero que vocês pensem aqui comigo? O Senhor colocou assim, olha, que então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que pode parar você? O que pode te paralisar? Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Então, o que nós precisamos? Blindar os nossos pensamentos. E aqui é tão claro e tão sucinto, o Senhor tão direto. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. O que a gente precisa buscar? A paz de Deus. Onde que está essa paz, gente? Na palavra. Quanto mais eu ando na palavra, mais eu consigo blindar os meus pensamentos e mais eu vou começar a andar alinhado com aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu não vou andar com pensamentos ruins ou pensamentos de fracasso, porque esse tipo de pensamento não são pensamentos de Deus. Então não torne normal os seus pensamentos ruins, não normalize esses pensamentos ruins. Os nossos pensamentos, eles fazem com que a gente haja de uma forma diferente. Então, se os nossos pensamentos são ruins, eu vou agir de uma forma desonrosa, eu vou agir de uma forma que talvez eu possa ofender as pessoas. E é isso que o Senhor quer? Aí eu quero que você pense comigo.
Todas as vezes que você tiver um pensamento negativo, a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é: ok, esse tipo de pensamento agrada a quem? A quem que esse tipo de pensamento está agradando? E aí você vai começar a olhar para os seus pensamentos, a perceber os seus pensamentos. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles só falam aquilo que já está dentro de nós. Então, quanto mais ele traz revelação sobre você, os seus pensamentos, em quem você vai estar agradando, se você estiver com pensamentos ruins, você vai começar a entender como que você está internamente. Quais são as vozes que você tem caminhado. Porque quando a gente caminha pelas vozes do mundo, pelas vozes das pessoas que nos ferem, a gente caminha em amargura, a gente caminha de uma forma difícil, de uma forma totalmente deturpada, totalmente errada, com pensamentos de fracasso, pensamentos ruins. E o que eu quero te dizer hoje é para você não normalizar isso na sua vida. Isso não faz parte da sua vida mais. Por quê? Porque você é uma filha de Deus. A partir do momento que você é uma filha, você precisa se enxergar como filha e se posicionar como uma filha. Então você não pode se entregar para os corvos ali, sabe? Se você se imaginou ali uma vítima, é assim que você vai ser. Só que não é isso que o Senhor quer para você. Então, se Ele fala para você que você é uma filha, haja como uma filha. Não anda pelas palavras que o mundo traz para você. Não ande por pensamentos deturpados. E aqui ele fala muito sobre, bem no finalzinho aqui do versículo, fala o seguinte: tudo que for digno de respeito, tudo que for digno, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isso daqui só pode ser coisa do Senhor, porque é tudo bom, é tudo lindo. Então, se você é filha, toma posse disso para sua vida. Não aceite esses pensamentos ruins mais, independente da situação que você estiver passando. Recomece hoje, reconstrói hoje. Você precisa entender que você não pode parar. Em momento algum o Senhor te ensinou a parar. E não é parar para poder fazer na força do braço. Não, não é sobre isso. É não parar de: Senhor, eu entendi que eu ainda tenho pensamentos ruins, que eu ainda tenho algumas atitudes que não condizem com uma filiação sua de Cristo. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? É esse o tipo de pensamento. É a gente buscar melhora para a nossa vida todos os dias. Ninguém está falando sobre perfeição, mas sim sobre melhora. A gente precisa ter os nossos pensamentos em ordem, porque apenas assim a gente vai ter e conduzir as nossas ações de uma forma que honra ao Senhor verdadeiramente. E não apenas Ele, mas honra as pessoas à sua volta e honra a si mesma. Então, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você crê, aquilo que você acredita. Cuidado com aquilo que você expressa todos os dias, porque tudo isso pode mudar os seus pensamentos. E minha linda, eu quero te dizer que não faça das suas crises a sua realidade. Suas crises passam. A sua realidade não é essa, não vista essa roupa para você. As crises, elas não te pertencem. Aconteceu, ok? Senhor, tira esse sentimento, tira esses pensamentos de mim, me limpa e me ajuda a me posicionar como filha, me ajuda a honrar ao Senhor. E é esse tipo de oração que vocês precisam fazer. A gente precisa crer, porque a fé, ela é verdadeira. A gente precisa crer que nós somos sim filhas. Tem de bom ânimo, minha linda. Tem de bom ânimo, filha, porque eu venci o mundo. É isso que ele fala para nós. Se ele é vencedor, nós somos filhas dele.
Então nós também somos vencedoras. Então não faça das suas crises a sua realidade. Comece a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Blinde os seus pensamentos com as palavras que Deus tem para a sua vida. Não normalize pensamentos negativos sobre você. Não normalize palavras que talvez são lançadas sobre você, mas que não condiz com aquilo que o Senhor fala na palavra. Você tem que acreditar no que está na palavra, no que Ele diz para você. Então, minha linda, creia, pois a fé, ela é verdadeira. E toma muito cuidado com as coisas que você lê, com as coisas que vocês ouvem, com aquilo que você acredita, sabe? Tira prova de todas as coisas. Tira prova. Alguém vai lá e fala algo para você, vai lá na palavra, confirma o que está ali, porque a única certeza que eu, Ingrid, caminho é na palavra. A palavra é o meu Pai falando sobre mim e para mim. A palavra é Cristo. A palavra é nosso Deus. Então, se você também está ouvindo esse devocional, é porque você crê nele. E se você crê nele, você precisa ter fé e entender que a palavra, ela não é apenas uma leitura. A palavra, ela é o seu guia de vida. A palavra é o Senhor falando e conduzindo você, alinhando você para o seu chamado, para a cura, para a sua libertação, para alinhar você, para alinhar no seu propósito, para tudo. Então, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você crê. Porque você precisa entender que tudo isso faz você expressar e mudar os seus pensamentos. Não façam das suas crises a sua realidade, tá bom? Pai, nesse momento eu venho aqui, nesse dia de hoje, que o Senhor preparou para nós, para cada uma de nós. Peço, Pai, eu venho aqui pedir pelas minhas irmãs, Pai, para que o Senhor blinde os pensamentos de cada uma delas, para que elas guardem o coração delas e a mente delas em Cristo Jesus. Pai, ilumina a mente delas, Pai. Que elas não sejam mais cativas de palavras que foram ofensivas, de palavras negativas da vida dela, mas que elas sejam cativas ao Senhor, que seja alinhada ao Senhor, aquilo que o Senhor fala para ela, para que ela possa tomar posse e agir como filha, não apenas falar que é, mas agir como filha. Tomar posse da palavra e tomar posse dessa posição, Pai. Alinhe cada uma delas. Alinhe a voz do Senhor à mente dela. Que elas possam ouvir a Tua voz falando e sussurrando ao ouvido dela nesse exato momento que elas são amadas, que elas são preciosas, que elas são honradas por Ti, Pai. E que o Senhor as escolheu e as elegeu como filha, e que nada, nenhuma palavra do mundo vai tirar elas dessa posição de filha do Rei, em nome de Jesus. Amém, minha linda, amém. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.